Bom, amigos, hoje nós vamos aprender o princípio da casa dos pombos, ou o princípio das gavetas, ou ainda o princípio de Dirichlet. Esse princípio, ele trata-se da seguinte forma. Imagine a situação onde você tenha 20 canetas azuis e 30 canetas vermelhas, ou seja, 50 canetas, todas misturadas numa gaveta. Então a pergunta é, qual a quantidade mínima de canetas que você pega para você ter a certeza de ter pego duas canetas da mesma cor? Então, repetindo a pergunta, olha só. Imagina, abstrai, lá na gaveta existem 50 canetas misturadas entre 20 canetas azuis e 30 canetas vermelhas. Você vai meter a mão sem olhar com a quantidade mínima de canetas que você pega para você garantir ter pego duas canetas da mesma cor. Bem, nesse caso, a gente não vai contar a quantidade de canetas. O que nós contamos é a natureza das canetas. Só existem dois tipos de canetas. Então, basta que você pegue 3 canetas, ou seja, uma a mais do que a natureza. Pegando 3 canetas, já garante você ter pego duas da mesma cor. Por quê? Na pior das hipóteses, imagine que a pessoa azarada tirou uma caneta azul e na segunda tirou uma caneta vermelha. Então, com certeza, a terceira caneta tem que ser azul ou vermelha, formando o par com as duas canetas. Se você estiver pensando assim, e se por acaso ele tirar 3 canetas azuis? Ele já tirou o par, viu? Então, isso vai garantir que duas estejam da mesma cor. Um outro exemplo agora seria aqui, questão que caiu já na Fundação Carlos Chagas, gosta muito desse assunto. Imagine que o cara é desorganizado e ele não separa suas meias em pares. Ele joga tudo dentro de uma gaveta. São 18 meias pretas, 20 meias brancas, 10 meias verdes e 8 meias vermelhas. Está tudo misturado na gaveta dele. E, portanto, está escuro no quarto dele e ele quer tirar um par de meia da mesma cor. Então, a pergunta é, qual é a quantidade mínima de canetas de meias que ele pega, para ele ter a certeza que, quando chegar no claro, ele esteja com um par de meias da mesma cor. Veja que eu não estou dizendo a cor, viu? Ele quer que tire um par de meias da mesma cor. Então, nesse caso, novamente, a gente conta a natureza das meias, que são 4 cores diferentes. São 4 cores, então basta que a gente pegue 5 meias. Quando eu pego 5 meias, eu garanto ter pego duas da mesma cor. Porque na pior das hipóteses, veja, ele pegou uma preta, ele pegou uma branca, ele pegou uma verde, ele pegou uma vermelha. E, portanto, a quinta tem que ser uma dessas cores, formando um par. Bem, isso é a pergunta, a quantidade mínima. Mas podem ter outras perguntas com relação às canetas, por exemplo, assim, Veja só uma segunda pergunta. Quantas canetas ele vai tirar de dentro da gaveta para garantir tirar uma caneta azul? Para garantir tirar uma caneta azul, ele terá que esgotar todas as possibilidades das outras, que é a vermelha. Então ele terá que pegar 31 canetas, vai garantir ele tirar uma caneta azul. Garante. Porque o cabo é azarado, então ele tira 1, 2, 3, 4, tudo vermelha. Ele tira 30 canetas vermelhas. Então a 31ª tem que ser azul. Então é isso que vai garantir ele tirar uma caneta azul. Da mesma forma, se eu perguntar quantas canetas ele tem que tirar da gaveta para garantir tirar uma caneta vermelha, então a resposta, 21. Esgota a quantidade de azuis. Então vamos agora para a questão número 3. Antes de fazer a questão número 3, vamos ver um questionamento antes. Se numa sala tiver 13 pessoas, eu garanto com certeza ter 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Como é que eu posso garantir isso aí? Posso garantir porque o ano tem 12 meses. Então, na pior das hipóteses, uma pessoa nasceu em janeiro, outra em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, dezembro. 12 meses. O 13º, se ele não for alienígena, ele tem que ter nascido um desses meses, formando um par com o outro. Mas a pergunta terceira é, quantas pessoas estão na sala para garantirmos que existe 5 com o mesmo mês de aniversário? 5 pessoas com o mesmo mês de aniversário. Então o que a gente faz? Olha, se eu tiver 12 pessoas mais uma, ou seja, 13, eu já garanto ter 2 com o mesmo mês de aniversário. Se eu tiver mais 12 pessoas, eu garanto ter mais outra com o mesmo mês de aniversário.
Se eu tiver mais 12, eu garanto mais uma. Se eu tiver mais 12, eu garanto mais uma. Ou seja, aqui vale 5. Para eu garantir ter 5 pessoas com o mesmo data, com o mesmo mês de aniversário, é preciso que na sala tenha 49 pessoas. Olha, 48 mais 1. Com 49 pessoas na sala, você pode garantir com certeza que existem 5 pessoas com o mesmo data de aniversário. Bem, agora vamos fazer um exemplo de uma questão que caiu também já em alguns concursos. Vamos fazer primeiro essa questão que caiu na Fundação Getúlio Vargas. Veja só, vejamos então essa questão que trata de uma questão que caiu na Fundação Getúlio Vargas. Então veja só, sobre uma mesa há 9 processos judiciais de primeiro grau, dos quais 5 com mais de 50 páginas e 6 processos judiciais do segundo grau, dos quais 3 com mais de 50 páginas. 10 desses processos são selecionados ao acaso. Sobre esses 10 processos selecionados, é correto concluir que. Bom, então, essa questão a gente terá que analisar item por item. Então, veja os dados coletados do enunciado da questão. São 9 processos de primeiro grau, judiciais, né? E 6 processos de segundo grau, ou seja, são 15 processos. São selecionados, então, 10 processos, ou seja, menos do que a quantidade de processos que tem lá. Desses 9 processos, 5 com mais de 50 páginas e, portanto, 4, a formar 9, com até 50 páginas. Aqui são 6 processos do segundo grau, sendo 3 com mais de 50 páginas e, portanto, 3 com até 50 páginas. Bom, agora vamos analisar item por item. Primeiro item, olhe novamente para a questão. Na questão você está vendo que tem pelo menos 2 de segundo grau. Pelo menos 2 de segundo grau. Então, a letra A. Quando ele fala pelo menos 2 de segundo grau, a gente vai analisar na pior das hipóteses. Veja que são 10 processos. E quantos do segundo grau? 6. E quantos do primeiro grau? 9. Então, na pior das hipóteses, a pessoa vai selecionar 10 processos e, portanto, na retirada de 10 processos, ele tira 9 do primeiro grau. Se ele tira 9 do primeiro grau, então seria pelo menos 1 do segundo grau, ele terá que tirar obrigatoriamente. Então, na letra A resposta seria pelo menos 1. Então, a letra A ela está incorreta. Vamos ver então a letra B. Na letra B é pelo menos 5 de primeiro grau. Veja que na letra B ele fala pelo menos 5 de primeiro grau. Então você esgota todos do segundo grau. São 6. Então, novamente, a pessoa azarada vai tirar 10 processos e aí ele quer tirar um processo de primeiro grau. Então ele tira um processo e azar só tira do segundo grau. Então ele esgota com 6 processos. Faltam quanto para completar os 10? 4. Então quer dizer que na letra B nós teríamos pelo menos 4. Pelo menos 4 do segundo grau. Então a letra B também está incorreta. Não é pelo menos 5, são pelo menos 4. Bom, agora o Szinho, né? A letra C. A letra C, ele fala, pelo menos 2 tem até 50 páginas. Pelo menos 2 até 50 páginas. Veja, até 50 páginas são 7. E esgota todas as outras, não é até 50 páginas, esgota todas com mais de 50 páginas, que é 5 mais 3, são 8. Então, na pior das hipóteses, ele retira todos com mais de 50 páginas, são 8. Se são 10 processos que ele retira, ele tirou 8,
Então quer dizer que ele vai tirar as outras que estão faltando, as outras duas, tem que ser até 50 páginas. Então quando ele fala pelo menos 2 até 50 páginas, a letra B está correta. É realmente pelo menos 2. Pelo menos 2. Na letra D, então nós estamos vendo que a alternativa correta aí seria a letra C. Pelo menos 2, novamente explicando, são 10. Se você faz, esgota-os com mais 50 páginas, que é 5 mais 3, 8, é porque as outras duas tem que ser até 50 páginas. Então, letra C está correta. Letra D, no máximo 2 tem até 50 páginas, no máximo 2, nós estamos falando agora no máximo e não no mínimo. Então, no máximo dos 10 processos, ele pode tirar, somando 4 com 3, 7. Ele pode tirar no máximo 7 processos até 50 páginas. Então aqui, no máximo, ele tira 7. Letra E. Na letra E, ele fala no máximo 1 do segundo grau. No máximo 1 do segundo grau. Não, veja que são 6 processos do segundo grau. É menor do que os 10. Então, nesse caso, seria, no máximo, ele poderia tirar 6 processos do segundo grau. Bom, então essa é uma questão também do princípio da casa dos pombos e que gera um pouquinho mais de dificuldade. Então, você tem que recapitular o problema e treinar para que a gente possa desenvolver um trabalho melhor. Então, um abraço para vocês e até a próxima.